O recomendado para fazer o plantio da jabuticabeira é que você plante na época chuvosa de sua região. Mas por que, Samuel, tem que plantar na época chuvosa? Para que assim a planta se desenvolva melhor, já que a temperatura vai estar mais branda e ela se desenvolve melhor em temperatura mais branda. Se você plantar durante o período de verão ou outono, que o clima vai estar mais quente, a planta vai ter um pouquinho de dificuldade para estar se desenvolvendo. No entanto, é possível você plantar em qualquer época do ano, mas eu recomendo você plantar justamente no período chuvoso de sua região. Aqui no Nordeste, o período chuvoso é precisamente durante o inverno. O melhor tipo de solo para você estar cultivando a jabuticabeira é um solo que tenha uma grande quantidade de matéria orgânica e que retenha a umidade e seja drenado, para que assim a planta consiga desenvolver todo o seu sistema radicular, ou seja, o sistema da raiz, para extrair os nutrientes necessários que ela necessita para sua manutenção, sobrevivência e produtividade. Especialmente, essas características de solo irá ajudar sobretudo a planta na fase da floração e frutificação, do qual ela demanda uma grande quantidade de água acumulada ali no solo e também uma grande quantidade de matéria orgânica, ou seja, adubo orgânico de qualidade, para que assim a planta consiga produzir. Você desejando plantar a jabuticabeira em vaso, é possível. No entanto, tenha cuidado na escolha do tamanho do vaso. A recomendação mínima para o plantio de jabuticabeira em vaso é que o vaso contenha pelo menos 50 litros de capacidade. Do contrário, você não vai chegar à fase produtiva da planta, porque ela vai se sentir ali sufocada e não tem condição de extrair os nutrientes necessários para sua manutenção, sobrevivência e produtividade, já que o solo vai ser insuficiente. Preste muita atenção na escolha do local e também na escolha onde você vai fazer o plantio. Se for em vasos maiores. O ideal é que você mantenha o local com bastante luminosidade. Isso quer dizer o quê? Com bastante luminosidade. Que ali contemple uma quantidade mínima de luz solar de pelo menos 4 horas de luz solar de forma direta. O que seria isso? O sol batendo na planta por pelo menos 4 horas ao longo do dia. Ah, Samuel, eu não tenho esse local. Dificilmente você vai chegar à fase produtiva de jabuticabeira, porque ela necessita de bastante sol. Ah, Samuel, eu tenho um local que tem 5, 6, 7 horas de sol ao longo do dia. Pode plantar? Perfeito! Aí é que você deve plantar mesmo. Quanto mais sol para a jabuticabeira, será melhor para a questão da produtividade da planta. Olha só, você vai conseguir propagar a jabuticaba por 3 métodos basicamente, que é por semente, astarquia e enxertia. Se você optar pelo plantio pela semente, vai demorar um pouquinho para essa semente germinar e a planta só vai estar apta para chegar à fase produtiva após entre 10 a 12 anos. Isso vai depender da questão da espécie que você escolheu de jabuticaba, também a questão climática e a adubação que você aduba essa planta ao longo do seu ciclo vegetativo. Veja, vai levar de 10 a 12 anos. No entanto, durante esse período é necessário que você faça rega, que você faça poda, que você faça adubação, enfim, ter todos os cuidados para que a sua planta esteja bem. Do contrário, ela não vai chegar à fase produtiva. Se você optar por enxertia ou estaquia, ou seja, vai pegar um galho para fazer uma nova muda, essa produção vai se dar em torno de 2 a 4 anos. Olha que redução em comparação com a semente que vai de 10 a 12 anos. Ou seja, se você está aí apressado para que haja uma produtividade mais rápida, você vai optar por esses 2 métodos, enxertia ou então a estarquia, que assim você vai conseguir ter uma excelente produtividade. A planta de estarquia e também a planta de enxertia tem um mito do qual a planta não vai crescer muito. Não, gente, ela cresce normalmente. É uma planta como outra qualquer. A diferença é que por enxertia o que é que vai acontecer? A gente planta por semente, é aquela parte de baixo onde vai ficar a raiz do sistema radicular. A gente vai cortar um certo tamanho e vai pegar um galho que já está produzindo para fixar nessa planta nova. E esse galho, ao ser fixado, ele vai dar continuidade ao seu ciclo vegetativo. E quando chegar próximo da época de reprodução, esse galho que é da planta antiga, ele vai florir normalmente e vai produzir. Olha que interessante. E a estaquia é você pegar também um galho já de uma planta produzindo e tentar fazer com que ele enraize e assim você vai ter uma nova planta.
São esses dois métodos, basicamente, para que a gente consiga, assim, ter uma produtividade de jabuticabeira bem mais rápida do que plantar por semente, que pode levar de 10 a 12 anos. É possível você adquirir uma muda de jabuticabeira por meio de enxertia que vai produzir rapidamente a partir da internet. Eu vou deixar link neste vídeo do qual você, comprando, vai receber a planta em sua casa. Se você quiser também adquirir adubações, vai ter link na descrição. Tá, Samuel, eu fiz o plantio das sementes. Quando é que eu devo fazer o transplante dessa nova muda? Olha só, o transplante você vai fazer quando a planta atingir um tamanho médio aí de 50 centímetros. Chegou a 50 centímetros de tamanho, você já pode fazer o transplante. Se for para vaso, lembre, o vaso tem que ter 50 litros de capacidade. Gente, é 50 litros. Do contrário, não plante que não vai dar certo não. Ah, Samuel, eu não quero plantar em vaso. Eu quero plantar no campo, no ambiente aberto mesmo. Como é que eu devo proceder? Nesse caso, você vai fazer cova com 60 centímetros de profundidade, 60 centímetros de largura, certo? Pode ser tanto quadrado ou redondo. E se você for plantar mais de uma planta, o recomendado é que você plante pelo menos aí uma distância de 3 metros uma planta para a outra, para que não haja a competição de nutriente e também a competição por luz solar. É de extrema importância ter esse distanciamento de uma planta para a outra, não só para a espécie de jabuticaba, mas também para outras frutíferas. O que não deve faltar na sua jabuticabeira é a adubação de qualidade, adubo de procedência orgânica, que é o que a gente sempre indica, como esterco de boi, esterco de galinha, humus de minhoca, composto orgânico. Lembrando, essa adubação você tem que fazer a cada pelo menos aí a 2 meses, certo? A cada 2 meses você faz essa adubação e esse adubo tem que estar curtido. Não adianta você pegar o adubo lá no campo e colocar na planta. Por exemplo, você não pode pegar o esterco de boi lá do campo e já colocar diretamente na planta. Ele não passou pelo processo de curtição. Ele pode chegar a temperatura de até 90 graus. E isso vai fazer o quê? Vai praticamente torrar a raiz da sua planta. Ela não vai ficar sufocada, não vai conseguir respirar ali e vai chegar à morte. Tenha muito cuidado na utilização das adubações. Faça adubação de qualidade, mas com cuidado, para você não queimar a sua planta. E também cuidado na quantidade de adubo. Não exagere, gente. Se você colocar adubo demais, vai também matar a sua planta. Imagina, você está com fome, vamos supor que você vai almoçar. Uma pessoa determina que você tem que almoçar 6 pratos de comida, pratos bem cheios. E aí, você vai aguentar comer todos? Certamente que não, você vai ter uma digestão, vai ter sérios problemas. Isso pode acontecer com as plantas. Um dos sinais que denota que você está excedendo na quantidade de adubo em relação à folha. A folha da planta, quando ela está com muita adubação, ela começa a ficar amarela. Esse é um sinal indicativo do excesso de adubo. Aí você vai ter que reduzir essa adubação para não prejudicar a planta. Especialmente na jabuticabeira, é necessário que a gente faça as podas. Eu disse para você os 2 tipos de poda mais comuns, que é a poda de limpeza e a poda de formação. A poda de limpeza consiste em a gente tirar aqueles galhos que quebrou com a força do vento, galhos secos, folhas velhas que estão bem danificadas, você vai lá e faz a poda. Essa poda você pode estar fazendo aí a cada 2, 3 meses. E tem a poda de formação. O que seria a poda de formação? Você vai fazer a poda para que a copa da árvore fique em uma distância ali do solo de 80 centímetros, certo? Não deixe passar de 80 centímetros e também não deixe a planta crescer muito para cima. Não, gente, mantenha ali uma altura média de 1,5 metro a 2 metros de altura, já é o suficiente. Não precisa a planta crescer tanto, gente. Você faz a poda, retira também o excesso de galho, certo? Nessa poda de limpeza, porque se ficar com muito galho, o que é que vai acontecer? Um galho vai fazer sombra no outro. E assim, a planta vai ficar deficiente na questão energética, ou seja, na questão da luminosidade, atraindo assim pragas, fungos, bactérias que vai acabar prejudicando a sua planta e ela vai reduzir a sua produtividade, só porque não está recebendo a luz do sol. Lembra, gente, que um dos principais adubos para uma planta é a luz solar. Se não tiver a luz solar adequada, dificilmente a sua planta vai produzir de forma eficiente. Tenha muito cuidado em relação a isso. A respeito da produtividade da jabuticabeira, ela pode chegar a produzir até 200 kg de fruto. Olha que maravilha! Ao longo do ano, uma planta pode chegar a produzir até 200 kg de fruto. É bastante, não é, gente? A produção vai se dar em torno de janeiro a fevereiro, ou então entre agosto e setembro. Basicamente, é nesses períodos do qual a sua planta vai estar
produzindo, tanto na questão da floração como também da frutificação, já que para frutificar a planta tem que florir, né, gente? Senão não tem como ter frutos. Olha só, é essencial que você tenha cuidado na questão da rega da jabuticabeira. Se faltar água, vai ser um grave problema para a planta, sobretudo nas regiões mais quentes do país, como por exemplo aqui no Nordeste. Se não tiver uma quantidade de água suficiente, a sua planta vai ficar deficiente e vai começar a desfiar até a morte. E cuidado para não fazer rega demais, senão você vai acabar matando também a sua planta com excesso de água. Se for em vaso, faça a rega conforme aquela água escorra pelos furos de drenagem. Escorrer pelo furo de drenagem já é o suficiente. Já no campo aí você vai ter que dimensionar para ver a quantidade melhor de água que sua planta necessita. Antes do plantio da jabuticabeira é necessário que a gente prepare bem o vaso, com a questão da camada de drenagem, furo de drenagem e o preparo do substrato. Nesse vídeo aqui você vai aprender tudo isso para que você consiga ter uma excelente produtividade de jabuticaba. Vamos lá, nos vemos nesse vídeo. Valeu!